uma boa tarde. Começando mais um vídeo nesse sábado, 9 de março. E nessa tarde Deus tem algo importante para o meu coração, para o teu coração. Uma palavra que está escrita no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 em diante, aonde o rei Nabucodonosor ergue uma imagem de ouro. E nessa tarde você vai poder entender o exemplo de fé, porque sem fé, meu irmão, é impossível nós agradarmos a Deus. Nós precisamos usar a nossa fé, usar a nossa fé que nós temos em Deus para buscar alcançar as vitórias das nossas vidas. E nessa tarde Deus me leva a nós meditarmos nessa passagem, onde 3 jovens, cheios do Espírito Santo, não se dobram, eles permanecem fiel a Deus. Assim deve ser eu e você, meu irmão. Pode se levantar o inimigo que for, mas eu e você temos que estar olhando para o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, nada é impossível para Ele. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes, estão aos seus olhos e nada escapa do seu olhar. Nessa tarde eu vou fazer uma leitura do texto ali do livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 em diante, onde o rei constrói essa imagem de ouro e manda chamar todos os governadores, prefeitos, sátrapas, todos aqueles das províncias para vir adorar essa imagem. Então vamos fazer a leitura nessa tarde da palavra de Deus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covos de altura, 6 de largura, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, e qualquer que não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Amém? Veja que o rei Nabucodonosor levanta esta imagem, e o que ele faz? Ele dá uma ordem para todos aqueles que ele tinha constituído nas províncias, os prefeitos, os governadores, os magistrados, os oficiais, todos aqueles que tinham autoridade, onde ele mandava, ordenava, que viesse todo esse povo, para quê? Para adorar a imagem que o rei Nabucodonosor levantou, a imagem de ouro, 27 metros de altura aproximadamente, 2,5 metros de largura essa imagem, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, e ele colocou uma ordem, irmãos. E o que é esta ordem que o rei Nabucodonosor colocou? Que todo aquele que ouviste o som do pífaro, da harpa, da gaita de fole, da citra e todo instrumento de corda, se prostraste e adoraste a imagem que ele criou. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem e colocou um detalhe, irmãos. Presta atenção. Ele colocou esta ordem: de quem não se dobraste e adoraste a imagem, os deuses que ele criou, a imagem dele ali, seria no mesmo instante, jogado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, o rei Nabucodonosor colocou esta ordem diante daquele povo: ou vocês adoram a imagem que eu criei, ou morrerão.
essa era a ordem dele, né? Aquele povo estava ali diante dele e estava com a sentença: ou adoraria os seus deuses, né, ou seria morto. Qualquer um deles ali que negaste, qualquer um daqueles prefeitos, qualquer um daqueles governadores, oficiais, magistrados que estavam ali, qualquer um deles, irmãos, que dissesse não adorasse, não se dobrasse, seria no mesmo instante morto, jogado na fornalha de fogo ardente, né? Mas a Bíblia declara aqui, nesta passagem de Daniel capítulo 3, meu irmão, três jovens três jovens que nos dá como crente, exemplo de fé, três jovens, irmãos, que decidiram, né, na sua vida, eles eram homens decididos, homens de caráter, homens que creram no Deus vivo. E a Bíblia diz que eles, né, ali não se dobraram, né? Nós vemos na Escritura que aqueles vieram acusar os judeus diante do rei, dizendo: ó rei, aqueles três homens judeus que tu constituíste sobre as províncias da Babilônia para governar, para mandar ali, esses três homens não se dobraram diante da imagem que tu criaste, né? Fizeram caso de ti, ó rei, né? Primeira coisa, vieram acusar Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não tinham se dobrado diante, nem faziam caso da imagem do rei. Mas o que eu aprendo, né? Eu aprendo com Sadraque, Mesaque e Abednego, eu aprendo, meu irmão, que vale a pena eu permanecer com a minha fé firmada em Cristo Jesus de Nazaré. Vale a pena eu permanecer na minha vida até o final dos meus últimos dias, pregando o Evangelho, falando da grandeza de Cristo, da maravilhosidade da sua graça, do seu amor pela minha vida e pela tua, meu irmão. Jesus é tudo para nós. Você não pode ter a tua fé abalada por nada. A tua fé é a única ferramenta que ela tem que permanecer fiel, dia após dia, noite após noite, anos após anos, até o final dos teus dias. Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem fracassado, eles teriam a derrota. Mas não, irmãos. A Bíblia vai dizer que eles não se intimidaram. Eles não se intimidaram, não negaram o seu Deus, não. Eles permaneceram fiel. A Bíblia diz que o rei chama eles então e pergunta para eles. Eles falam, eles dão uma resposta para o rei, irmãos. Eles dão uma resposta diante do rei. Está aqui escrito, eu vou ler para você a resposta que eles dão. Olha só, quando o rei intimida eles, por que eles não adoraram a sua imagem? Olha só, eles respondem assim, ó, rei: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Está aí? Quantas mil pessoas, mais ou menos, aproximadamente, não diz as escrituras, que estavam ali diante do rei, diante da sua imagem? Quantas mil pessoas, irmãos, estavam ali? Mas três jovens de Deus, homens que tomaram a decisão nas suas vidas: não vamos nos prostrar diante dessa imagem, não, porque o nosso Deus vive eternamente, o nosso Deus é Criador dos céus e da terra, Ele nos livrará se Ele quiser. Ele que está no controle da minha vida e da tua, Ele que governa a minha vida e a tua. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Homens que não se intimidaram com ameaças do inimigo, mesmo, irmão, custando a sua própria vida, eles não se intimidaram, não. Eles não retrocederam, porque a sua fé tinha um alvo. A sua fé, o alvo deles era o céu. Eles olhavam mais para o céu do que as coisas que eles viam diante dos seus olhos materiais. Os olhos e o coração deles estavam voltados para o céu, para Deus, para o Deus vivo, para o Deus Criador, para o Deus Salvador de todo homem que crê nele.
E quando eles dão essa resposta ao rei Nabucodonosor, a Bíblia diz, irmão, que o rei fica irado, o rei fica furioso com eles. E no mesmo instante o rei manda atá-los, amarrar, pega os homens mais fortes do seu exército, a Bíblia diz, os homens mais fortes que Nabucodonosor tinha no seu momento diante de si, ele manda amarrar Sadraque e Mesaque e Abednego com as suas próprias roupas, com as suas túnicas, e manda amarrá-los e jogar. E outra, irmãos, ele manda acender a fornalha 7 vezes mais, aumentar o calor da fornalha, porque a ordem dele era urgente e teria que ser cumprida na vida daqueles 3 jovens. A morte era para eles. A morte estava determinada para Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos. A Bíblia diz que eles são amarrados e jogados um por um dentro da fornalha. A Bíblia diz que a fornalha estava tão acesa, tão quente, o calor era tão imenso, que os homens que jogam Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morrem no mesmo instante, irmãos. Você vê o que o rei tinha ordenado era a morte deles. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego cai, acontece um milagre. O dono da vida estava lá com eles, no meio da fornalha ardente, estava lá. A Bíblia diz que o rei, quando ele vê, ele olha para dentro da fornalha acesa, a fornalha pegando fogo. Ele não vê só 3 homens, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele vê o rei Nabucodonosor com seus próprios olhos, vê Deus, o Filho, o anjo do Senhor que estava lá, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei se apavora e fala com seus magistrados, com seus reis: nós não jogamos 3 homens lá dentro, mas nós vimos um 4º homem que está lá e ele brilha. É resplandecente a sua roupa. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa tarde: se você está com Deus, se você verdadeiramente crê no Deus de Israel, no Deus vivo, no Deus Criador dos céus e da terra, não te preocupes não. Não te preocupe com os teus inimigos, querido. Não te preocupe com isso. Apenas crê e confia que o livramento vai vir. Deus vai mandar o seu anjo para te livrar. Deus vai mandar o seu anjo para te guardar. Isso é inevitável. Deus, ele ama os seus. A palavra de Deus diz que Jesus jamais lança fora aquele que se chega a ele. Então, lute pela tua fé. Olha o exemplo. Olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, que não retrocederam diante daquela ameaça. Ameaça do rei, que quem não se dobrasse ia ser morto, mas eles não olharam para as ameaças, não. Eles olharam para quem, meu irmão? Eles olharam para Deus. Deus era a sua força. Eles sabiam. Eles sabiam, se Jeová quisesse, se Deus quisesse livrar eles, livraria. E eles creram, eles não retrocederam. Eles foram homens que demonstraram a sua fé. Eles tiveram ousadia, irmãos. Eles tiveram ousadia e não desistiram. Assim deve ser eu e você na nossa caminhada. Nós não podemos desistir, irmãos, por mais que venha a luta. Porque a vida do crente aqui nessa terra é com luta, com dificuldade que nós vamos vencer. Jesus disse: nesse mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci, vós também vencerão. Acha que ser crente é tudo mar de rosa? Não. Crente nós vamos ter dificuldade. Crente nós vamos ter luta. Nós vamos ter passar por enfermidade. Mas saiba de uma coisa: Jesus estará conosco todo momento das nossas vidas. Ele não vai nos abandonar, porque nós estamos sempre adorando e buscando a sua presença. A nossa vida tem que ser focada em Cristo. Hoje nós vivemos pela graça. Hoje nós vivemos pela misericórdia. Então nós temos nossos olhos na palavra todos os dias. Devemos nos esforçar. A nossa fé deve ser regada todos os dias. A nossa fé deve ser alimentada todos os dias. E como alimento a minha fé? É na oração, é no estudo na palavra, é na consagração, é pregando o Evangelho, é falando do amor de Cristo todos os dias da minha vida. Não é apenas um dia, não, é todos os dias, é constantemente. Eu devo viver com aquela sede no meu coração todos os dias, pela sua presença, pelo seu amor na minha vida. E sabemos, irmão, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Está escrito:
Hebreus capítulo 11. Então, meu irmão, nessa tarde, eu quero dizer para você uma palavra. Não se intimida com a ameaça do teu inimigo. O inimigo está neste mundo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Lute pela tua fé. Lute pela tua caminhada. Lute pelo teu ministério. Lute pela tua família. Lute por almas. Ore por vidas. E que Deus vai te honrar todos os dias. Ele jamais vai te abandonar. Ele não abandona. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha para morrer. Mas lá estava Jesus com eles. A vida estava lá com eles. E a vida tirou eles da morte. E o maior milagre aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, irmão, isso nos alegra a ser crente. Isso nos alegra a continuarmos pregando o Evangelho. A continuarmos anunciando as boas novas. A continuarmos falando do amor de Cristo. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser através de Cristo. Amém, meu irmão? Vou estar orando para a tua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nessa tarde, abençoa cada um que vai ouvir, Pai, este vídeo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar, cada família, a cada um que está precisando, Pai. Que a sua fé seja multiplicada, Pai. Que a sua fé seja, Pai amado, cada dia acrescentada. E que eles venham crescer, Pai. A cada um, Pai, crescer na fé. Que venha bênção, Senhor, alcançando a vida de cada família, Pai, que vai estar ouvindo este vídeo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.